Queria falar algo hoje que é uma palavra que sempre me acompanha e que de tempos em tempos eu trago ela à mente, ao coração. Ela é uma palavra de esperança, ela é uma palavra de responsabilidade, sobretudo. Ela é uma palavra de consolo, é uma palavra de correção. Eu me refiro ao texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, uma passagem muito famosa, bem mais até pelo seu visual do que de fato pelo texto bíblico. Todo mundo conhece a imagem de Jesus andando sobre as águas. Aquele feito miraculoso era um tempo à noite e o próprio texto sagrado diz que Jesus vinha andando, enquanto isso os discípulos estavam temerosos, primeiro pela tempestade, pela escuridão da noite e, sobretudo, pela presença do que eles achavam ser um fantasma. Vamos voltar um pouquinho, porque logo antes deles embarcarem nesse pequeno barco para cruzar o lago da Galileia, Jesus havia dito para ele que assim o fizessem, para eles, para os discípulos, é porque o foco aqui é Pedro, mas os discípulos estavam todos juntos e Pedro estava lá. E Jesus falou: vão para outra margem, eu encontro vocês lá. Eu gosto de pensar, no primeiro ponto serão 4, mas de maneira objetiva, fica comigo. No primeiro ponto eu penso nessa realidade da nossa vida em que Jesus manda os discípulos fazerem algo, eles obedecem e mesmo no meio da obediência vem a tempestade. Isso é uma aproximação assim bem simbólica da minha e da sua vida. Às vezes a gente está caminhando, querendo acertar, querendo fazer o que se deve, a gente acredita ser a vontade de Deus, fazer o bem ao próximo, fazer o bem aos nossos, viver uma vida ética, regada por justiça, por uma moral bacana, e mesmo tentando acertar o alvo, mesmo tentando caminhar bem, ainda assim as tempestades são realidades em nossas vidas. Basta a gente ver quantas e quantas histórias se conhecem de pessoas boas que enfrentaram situações, seja de doença, de crise financeira, emocional. Então essa é uma primeira realidade, eu falei que são 4, A primeira delas é essa: os discípulos no barco, em meio à tempestade, estando eles apenas obedecendo o que Jesus lhes havia mandado, é uma grande verdade que a gente tem que estar atento. No curso das nossas vidas, façamos o que é certo ou o que é errado, as tempestades virão e nós precisamos estar preparados para ela. Bem, você conhece o texto? No meio dessa tempestade, Jesus se aproxima de uma forma sobrenatural, eles acham que é um fantasma. Pedro então toma aquela liderança, reconhece se tratar do mestre, chega até a beirada da embarcação e então faz aquela colocação, diz: mestre, se for o Senhor mesmo, chama para que eu vá até o Senhor, andando sobre as águas. E Jesus então assim o faz e Pedro sobrenaturalmente vai andando sobre as águas na direção de Jesus. Essa é uma segunda lição importante para a gente, e aqui tem algo nas entrelinhas do texto que talvez uma leitura rápida você não perceba. É que Jesus era o rabino, mestre, portanto, rabino é a palavra hebraica para professor ou mestre. Jesus era o mestre daqueles discípulos. Havia a tradição de que um rabino que ensinasse os seus discípulos ou alunos, ele deveria formar esses alunos a ponto dos alunos, ao final da sua trajetória de vida ao lado daquele rabino, eles deveriam não apenas conhecer ou saber o que o rabino sabia, mas eles deveriam fazer o que o rabino fazia e, em último caso, ser como o rabino era. Não era apenas uma transmissão de informações, a relação professor-aluno, era uma transmissão de vida. No final aqui do nosso ano letivo, vamos colocar assim numa linguagem mais nossa, o aluno deveria não só saber o que o professor ensinou, mas se tornar alguém parecido com aquele mestre e eventualmente ser capaz de fazer o que ele fazia. Então coloca isso na situação em que Pedro, um aluno, olha para o seu mestre Jesus e diz: mestre, se for o Senhor mesmo, eu serei capaz de fazer o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é nosso rabino. Jesus diz: pois venha, e Pedro vai e anda sobre as águas. Então tenta colocar de lado um pouco todo esse caráter sobrenatural, que desafia as leis da física de andar sobre as águas. O que está em jogo ali é um discípulo que entende que a relação de caminhada com Jesus é uma relação que lhes direciona para ser quem Jesus foi
e, portanto, fazer o que Jesus fez. É essa a sua caminhada com Jesus? É isso que marca a sua caminhada de discípulo de Jesus? Por que isso é importante refletir? Porque me parece que nós vivemos em dias em que as pessoas querem estar ao lado de Jesus apenas para usufruir do que ele tem para dar, quando na verdade, antes de tudo, ele quer que estejamos ao seu lado para que nos tornemos quem ele é. Isso se chama discipulado, é ao longo de uma vida inteira nós vamos caminhando na direção de nos parecermos cada vez mais com Jesus e eventualmente sermos capazes de fazer o que Jesus fez. Ele próprio disse que aqueles que crescem nele seriam capazes de obras ainda maiores das que ele fez. Então esse é um segundo ponto importante. O terceiro tem a ver com um olhar, tem a ver com a direção da nossa vista, em quem nós cravamos os olhos como ideal da nossa história. Porque o texto fala que enquanto Pedro estava andando, ele olhou para Jesus, e enquanto ele olhava para Jesus, ele andava. Mas de repente, eu estou no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, traz um detalhe ali, de que Pedro tira os olhos de Jesus para colocar nas águas que estavam bravas, na força do vento, nas ondas que se formavam. Quando ele tirou os olhos de Jesus, diz o texto que ele começou a afundar. Mais uma vez, esse é um retrato muito preciso da nossa realidade. Somos chamados para caminhar olhando para Cristo como nosso alvo de humano, como nosso alvo de seres que terão desafios. Como foi que Jesus enfrentou os desafios dele? Bem, nós temos que olhar para ele para imitá-lo nas nossas muitas demandas do dia a dia. No momento em que a gente tira os olhos dele, começa a se preocupar com outras coisas, começa a querer imitar o vizinho, porque tem aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, então alguns trazem para si o projeto de vida de ser igual ao vizinho ou melhor do que o vizinho. Você entende o que eu estou dizendo? Mas o texto fala que enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou de maneira sobrenatural. Quando tirou os olhos, ele começou a afundar. Ele tirou os olhos para enxergar o quê? Ele foi reparar na força do vento, nas ondas, nas águas bravias, ou seja, ele tirou os olhos de Jesus para levar os olhos para os problemas. E nesse movimento ele começou a afundar. Pode ser que você esteja passando por situações onde do seu lado tem onda forte, tem vento forte, tem águas bravas, mas eu quero te dizer, mantenha os olhos em Cristo. Isso não diz respeito a você assumir uma postura de negação da realidade, alienar-se dos problemas reais, não tem a ver com isso. É estar ciente deles, é assumir a responsabilidade de resolvê-los, usar os recursos que Deus te deu, sua inteligência, suas aptidões, sua força de vontade, tudo isso está em jogo aqui. Mas enquanto você faz tudo isso, não mantenha os seus olhos em outras coisas que não seja Jesus Cristo. Ele é o referencial para que nessa caminhada a gente encontre caminhos certos, sabedoria, palavras assertivas e possa continuar caminhando sobrenaturalmente. Mas eu falei que eram 4 pontos, né? O quarto é onde eu digo que é fonte de grande esperança, porque quando Pedro começa a afundar, ele está afundando porque, como acabamos de ver, ele tira os olhos de Jesus. E isso acontece comigo muitas vezes, certamente acontece com você também. A gente afunda, a gente erra, a gente faz escolhas equivocadas, das quais a gente se arrepende, né? Deus queira que o arrependimento venha rápido, às vezes demora muito tempo para se arrepender. Fato é que a gente afunda no sentido de ter que lidar com as consequências de escolhas ruins, afunda no sentido de ter que colher frutos ruins de sementes erradas plantadas. Mas a grande esperança está no fato de que o texto diz que quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão e trouxe Pedro de volta para a superfície. Sabe, essa é a esperança final que eu quero te deixar nesse texto. É a verdade de que mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante da colheita de sementes ruins, a gente fez escolhas erradas e acabou colhendo as consequências dessas escolhas. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que a um coração quebrantado o Senhor não resistirá. Ou seja, arrependa-se, reconheça que você precisa dele, reconheça que você não é tão bom quanto achava que fosse, que você não foi capaz
de resolver a situação sozinho. Isso a Bíblia chama de humilhar-se, humilhe-se. Reconheça quem você é e reconheça o quanto você precisa da ajuda do alto. A gente vive em tempos de muito autoajuda, mas é como se propôs e eu gostei muito. Não é autoajuda, mas é ajuda do alto. Troca o U pelo L que dá certo. Jesus vai estar com a mão estendida para te colocar de pé. E quando ele te puser de pé, é como se ele continuasse dizendo: olha, ok, vamos lá, continua tentando, eu estou contigo. Mantenha os olhos em mim, diz Jesus. E a gente vai caminhando de maneira sobrenatural. Então que o Senhor fale ao seu coração, abençoe sua vida, te ponha de pé e diga: continua no caminho, mas preste atenção onde e em quem os seus olhos estão. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima.